Unidade temática, terceiro bimestre, conhecendo a região. Conteúdo: Amazônia, espaço e região. Habilidades: conhecer a biodiversidade da região amazônica, compreender a importância ecológica, econômica e social da região. Olá, sexto ano! Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós partiremos para uma nova etapa, que já é o assunto do nosso terceiro bimestre. Eu imagino o quanto está sendo difícil não ir à escola, não ter o contato com os colegas, ficar assistindo videoaula, mas eu espero que vocês entendam que tudo isso é pro bem de vocês, para que vocês não fiquem atrasados, e vocês sabem que tanto a escola quanto nós, professores, estamos disponíveis para ajudá-los no que for necessário e alcançar o máximo a facilidade de compreensão de vocês, tá bom? Bem, o assunto de hoje, da aula de hoje, é bem tranquilo, principalmente porque nós já estudamos ele em sala de aula. Eu não sei se vocês lembram que logo no começo do ano, quando eu cheguei para dar aula para vocês de estudos amazônicos, nós conversamos mais ou menos sobre as características gerais da Amazônia, vegetação, fauna, cultura, economia, até que vocês fizeram aqueles seminários, arrasaram, né, nas apresentações. Hoje, o assunto também é mais ou menos isso, só vai aprofundar um pouquinho mais. E a nossa atividade, diferente daquela vez que nós fizemos um seminário onde cada grupo explicava sobre a característica de cada singularidade dessa da nossa região, a nossa atividade dessa vez vai ser visando um outro detalhezinho que eu acho que vai ser divertido. Na aula de hoje, eu vou fazer a explicação que vocês fizeram, vejam só. Nos seminários, nós vamos conversar um pouquinho. Já entrando no nosso assunto, né? Falando de um modo geral, nós sabemos que a nossa região sempre foi muito rica em sua biodiversidade, animais, espécies de plantas, os rios, que são parte essencial. Vocês vão ver ao decorrer dos anos que cada coisa uma se completa, sempre os assuntos estão interligados. Então, assim como também vão compreender o porquê que a nossa região é tão importante, né, para o nosso país e também para os países em que ela abrange. Porque vocês sabem, nós estudamos no primeiro bimestre a Amazônia Legal, quais eram os estados brasileiros que ocupavam a Amazônia Legal. Vocês ainda lembram os 9 estados? Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão. Mas à época eu também falei para vocês que não são apenas esses estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal. Ela se expande para outros países da América do Sul. E agora eu vou falar para vocês quais são. Verifiquem no mapa. A Amazônia Nacional e Internacional abrange cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados, segundo o IBGE. A internacional é composta pelos países da Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Também, segundo o IBGE, há aproximadamente 33 milhões de habitantes, incluindo cerca de 1,6 milhão de indígenas, além de ocupar aproximadamente 49,29% do território brasileiro,
Relembrando que os estados abrangidos pela Amazônia Legal Nacional são o Acre, o Amapá, o Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Sobre a nossa vegetação, eu já conversei com vocês da grande biodiversidade que a nossa região tem em espécie de árvores. E a sua classificação, mais ou menos, ela é feita em 3 categorias, tá? A mata de terra firme, a mata de igapó e a mata de várzea. Falando de uma forma bem simples para vocês, a mata de terra firme, o nome já diz, terra firme. A característica geral são florestas mesmo. Por exemplo, árvores de grande estatura, que ficam no meio da floresta, mesmo que não tem rio próximo, coisas mais ou menos assim. A espécie geralmente característica da mata de terra firme é a castanheira, o mogno. Vocês percebem que são árvores altas, grandes e que estão ali espalhadas no meio da floresta, tá? A mata de igapó já são árvores, vegetações próximos a lagos, igarapés, é por isso que é igapó. Se você for no interior, geralmente quem mora lá vai dizer, eu vou ali no igapó, que vou apanhar, sei lá, um fruto característico do igapó, ou então quando você vai tomar um banho no igarapé, aqui da nossa região, por exemplo, você percebe que tem Vitória Régia, tem musgo. O musgo parafraseando, é aquele limozinho que fica próximo ao igarapé. Pois é, essas são as vegetações próximo da mata de igapó. E a nossa terceira, a mata de várzea, também tem a ver. Se vocês já tiveram a oportunidade de viajar de barco, assim, para um interior também, vocês percebem que no meio do rio tem umas plantinhas assim. E quando o rio seca, ela fica em cima do mangal. Pois é, essas plantinhas, elas são características da mata de várzea. E é importante vocês entenderem que elas não estão distantes uma da outra, tá, gente? Imaginem a cena comigo. Um rio, aí eu tenho a plantinha dentro do rio, que é a mata de várzea, né? Característica da mata de várzea. Próximo, eu tenho a terra firme, aí eu já tenho as árvores de grande estatura, que é castanheira, mogno, da nossa região açaí, por exemplo. Um pouquinho andando dentro da floresta tem o igarapé. Aí no igarapé eu encontro a Vitória Régia. É tudo muito próximo, gente, muito próximo. Inclusive, no próximo slide, vou colocar uma imagem que vocês vão perceber a proximidade de uma mata a outra e como que é realmente na prática em que essa vegetação se instala e vira uma característica de cada categoria dessa. Eu aconselho vocês a darem uma pausa agora no vídeo e verificar a imagem com calma. Nos seminários, nós também conversamos sobre a nossa fauna. Para vocês terem noção, aproximadamente existe 30 milhões de espécies diferentes na nossa região. Nós sabemos de alguns animais característicos também, por exemplo, onça pintada, boto rosa, as araras, que só tem aqui, inclusive, no nosso país, né? Na coloração azul ou vermelha, os papagaios. Isso fora as espécies que ainda não foram descobertas, tá, gente? Existem muitas, porque existem várias classes de animais, né? Tem os répteis, tem os aquáticos, tem os ovíparos, as aves, enfim. As espécies são diversas, as classes de animais são diversas, então imagine a quantidade de animal dentro de cada classe, dentro de cada espécie.
é enorme. É por isso que, pela vastidão e diversidade, tamanho também da nossa região, é muito complicado. Atualmente, eles ainda conseguem descobrir novas espécies, animais que ainda não foram descobertos, assim como as árvores também, né? Mas animais é uma coisa mais surpreendente. Fora os que já existiram e já foram extintos, que eles conseguem, às vezes, encontrar só vestígios, ossada ou alguma característica que aponte que aquele animal existe na nossa região. Nós conversamos também sobre a característica do nosso clima, que é o equatorial úmido. Deixando esse equatorial úmido mais simples para vocês, vocês sabem, né? Que durante o dia faz aquele calor enorme, parece que, meu Deus. E no finzinho da tarde cai aquela chuva pesada. É mais ou menos isso, o equatorial úmido. Ele tem como característica temperaturas elevadas e um alto índice de chuva. Então, vocês nunca podem esquecer essa característica da nossa região, que é muito marcante, que é o nosso clima, tá, gente? Equatorial úmido. Lembre, é o nosso dia a dia. Calor, muito calor durante o dia e no final da tarde. Aquela chuva. Hidrografia. A Amazônia abrange a região da Bacia Amazônica, considerada a maior bacia hidrográfica do planeta, ocupando mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. O principal rio é o rio Amazonas, o qual possui mais de 1.100 afluentes que dele desaguam. Os rios são, muitas vezes, caracterizados por suas cores. Há rios barrentos, devido à concentração de nutrientes e sedimentos, como o rio Amazonas. Há rios de águas pretas, caracterizado pela presença de areia e humus, como o Rio Negro. E há rios de águas claras, que não apresentam tanta concentração de nutrientes e possuem corredeiras em seus trechos, como o rio Xingu. Acompanhem no mapa ao lado. Os principais rios são Rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e entra no Brasil conhecido como Rio Solimões. Em alguns trechos, sua largura pode atingir 100 metros e é um rio bastante navegável. O segundo principal é o Rio Negro, que é considerado o maior afluente à margem esquerda do Rio Amazonas. O terceiro principal é o Rio Tapajós, que nasce na divisa entre os estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas, desaguando na margem à direita do Rio Amazonas. E por último, o Rio Madeira, que nasce na Cordilheira dos Andes, na Bolívia. Então, gente, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Esse assunto, como eu falei no início do vídeo, nós já tínhamos conversado em sala de aula, fizemos aquela atividade em grupo, apresentação dos seminários, eu mostrei o videozinho para vocês, inclusive na próxima aula mostrarei um outro vídeo bem próximo daquele que eu passei, contando sobre a nossa fauna, sobre a nossa flora, sobre as nossas, os nossos rios, sobre a nossa cultura. E uma coisa muito legal, eu quero conversar com vocês também, dentro desse nosso assunto, sobre as lendas. Porque essa é uma característica muito forte da nossa cultura, são as lendas. Quando geralmente nós viajamos para o interior, eu citei muito interior para vocês nessa aula, né? Engraçado. Porque é muito forte, é muito característico nosso isso. Então, quando a gente viaja, sempre tem aquele senhor, aquela senhora que conta uma lendazinha, né? Tipo, tem uma visagem aqui, tem um espírito. Não, olha, é uma tinta pereira. Não, peraí, é o curupira, é o boto que sai vestido de branco.
Essas são lendas características da nossa região. E eu quero estudar com vocês essas lendas a partir das próximas aulas. Nós conversaremos, eu mostrarei, vou preparar um vídeo para vocês sobre essas lendas e nós faremos uma atividade em cima disso aí. Eu espero que tenha ficado tudo compreendido. Vocês sabem que vocês podem acompanhar na apostila, né? Eu coloquei no início do vídeo quais são as páginas, mas vou reforçar que é na página 1 do conteúdo do terceiro bimestre, tá? Que tem aqui uma foto da Vitória Regia, a página 1 e a página 2 somente, tá bom? O vídeo vai estar disponível para vocês no YouTube, sempre na plataforma também. Eu estarei disponível para ajudá-los no que for necessário. E qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem, tá bom? Até a próxima!